abrir a palavra do Senhor, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Vamos passear por alguns textos da Bíblia, mas confia que você vai entender. Aleluia. Glória a Deus. Vamos iniciar então em Êxodo 2, no versículo 23. A mídia, isso. Vou ler junto com os irmãos. Discorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Pode ir para o próximo. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Pode ir para o próximo. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aleluia! Glória a Deus. Vocês entendem, queridos, que o povo gemeu, que o povo clamou, mas o Senhor se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Nós aprendemos, queridos, que o compromisso do Senhor não é com o gemido, não é com o choro. Às vezes a gente fica gemendo e chorando. O compromisso do Senhor não é com o gemido, não é com o choro. Não que o Senhor seja indiferente à nossa dor, não que o Senhor não se importe, mas o compromisso do Senhor é com a sua palavra. O compromisso do Senhor é com a sua aliança. O compromisso do Senhor, aleluia, é com a sua aliança. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos caminhar mais um pouco, queridos. Ali em 1 Samuel 18, a partir do versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Pode ir para o próximo. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Glória a Deus, aleluia. Jonatas fez aliança com Davi, por amor a Davi. Olha que interessante, queridos. O que Davi poderia dar a Jonatas? O que Davi poderia fazer naquele momento por Jonatas? Nada. Davi naquele momento não tinha nada. Mas, queridos, alguns aspectos de uma aliança é que quando nós nos unimos a alguém em uma aliança, tudo que é de um passa a ser do outro. O sangue, ele se mistura, e aquilo que é de um também é do outro. Não existe mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não existe mais as minhas contas, são as nossas contas. Não existe mais a minha casa, é a nossa casa. Eu tenho uma aliança com meu esposo, queridos. Os nossos sangues se misturaram, e tudo que é dele é meu, e tudo que é meu também é dele. E isso aconteceu com Jonatas e Davi. Tudo que era de Jonatas passou a ser também de Davi. E às vezes a gente pode se perguntar, mas por que alguém quereria fazer aliança com quem não pode dar nada? Por que alguém quereria se unir a quem não pode dar nada? Vocês já se perguntaram, queridos? O nosso Deus quis aliança conosco, mesmo nós estando em pecado. Mesmo, queridos, a situação do homem de pecado, de caído. Em Adão, o homem morreu no pecado. Porque alguém quereria aliança com quem não pode dar nada, com quem não tem nada.
Nós aprendemos ali no Rema que alguns aspectos da aliança é para proteção, é para a igualdade, mistura de sangue. Tudo que é meu também é seu. E por amor, e por devoção. Rei querido, Jonatas amava Davi. Oh, aleluia. Por isso estabeleceu-se uma aliança entre eles, por amor. Aleluia. Quantos entendem, queridos, que a aliança que nós estamos sob ela nesse exato momento foi por amor? Aleluia. Ele morreu a nossa morte por amor. Ele nos tirou do lamaçal do pecado por amor. Aleluia. Oh, aleluia, queridos. Nós estamos em uma superior aliança, em uma aliança eterna. Porque, queridos, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele tem o melhor sangue. Jesus, ele tem o melhor sacerdócio. Jesus, ele é o melhor mediador. Então, por isso que a aliança que temos nesse momento, ela é eterna. Por isso estamos favorecidos eternamente por tudo que Jesus fez. Não foi por nada que nós fizemos. Sabe, queridos, nós não fizemos nada. Ele fez tudo ali naquela cruz. Ele morreu a nossa morte ali naquela cruz. Sabe, queridos, ainda que um de nós ou qualquer ser humano decidisse morrer, a morte de Jesus não serviria para nada, porque quem está morto não tem vida em si. E o ser humano, ele não tinha vida em si naquele momento. Mas nós temos vida, vida através de Jesus. Por tudo que Jesus Cristo fez por nós ali naquela cruz, nós somos aliançados eternamente. Aleluia. Porque aspectos de uma aliança, queridos, é sobre um fazer e o outro também fazer. Alguém precisa fazer sua parte, o outro também precisa fazer a sua parte. Porque se um fizer a sua parte e o outro não fizer, a aliança, ela perde a validade. Houve ali a aliança no Éden, teve a aliança abraâmica, tiveram várias alianças ao longo do tempo. Não posso aprofundar em todas por conta do tempo, mas todas essas alianças, queridos, elas eram perfeitas em Deus, porque Deus é que chama o homem para uma aliança. Deus chamou Abraão para uma aliança. Deus chamou e falou: sai. Chamou logo e disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E ali Deus fez promessas para Abraão. Deus fez promessas para Abraão que ele seria ali, a sua descendência seria de uma grande multidão, seria inúmeras pessoas, incontáveis pessoas. Num momento em que Abraão estava amortecido, ele não tinha filho nenhum, e foi prometido para ele uma descendência. E quando Deus prometeu para Abraão uma descendência, ele também disse: a sua descendência ficará por 400 anos no Egito, sob escravidão, mas eu os tirarei de lá. Louvado seja o nome santo do Senhor, queridos. Ali naquele contexto em que o povo de Israel estava sob servidão, cruel servidão no Egito, queridos, eles não estavam aliançados com o Senhor. Eles não confiavam no Senhor. Na primeira oportunidade que eles tiveram, quando saíram do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro. Eles adoravam os outros deuses. Eles zombavam. Era um povo era um povo, queridos, duro, de coração duro, queridos. E assim, quando o Deus chama e o povo não quer ir, Deus, ele não pode obrigar ninguém a nada. Uma aliança, ela é em comum acordo. Eu me casei em comum acordo. Queridos, o povo ali naquele momento, eles não eram aliançados, mas eles estavam, aleluia, sobre tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão. E quando ali a palavra diz que o Senhor se lembrou de Isaac, de Jacó, aleluia, e de Abraão, ele se lembrou da aliança que fizeram com eles. Porque naquele momento, Israel não tinha aliança com o Senhor, nem confiavam no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus nos conta também, queridos, em Êxodo, que houve as 10 pragas.
E a partir da quarta praga, queridos, oh, aleluia, a partir da quarta praga, houve distinção daqueles que eram e daqueles que não eram. Na nona praga, queridos, houve ali uma escuridão. A palavra de Deus diz que era uma escuridão tão terrível, uma escuridão tão forte, que poderia ser palpada de tão densa que era aquela escuridão. Mas a palavra de Deus diz que enquanto ali em Gósen, onde o povo de Israel estava estabelecido no Egito, estava claro. O Egito estava em escuridão terrível. Aleluia. E ali a última praga, a 10ª praga, diz que houve grande choro, diz que houve grande sofrimento, diz que houve uma grande dor ali, um grande lamento, que Moisés nunca havia ouvido e jamais ouviria, porque os primogênitos do Egito morreram, perderam sua vida. Enquanto todos ali se lamentavam e choravam, a palavra de Deus diz que nem o cachorro ali do lado de Israel latiu. Nem o cachorro, queridos, não teve nenhum espanto, nem para o cachorro. E o povo ali dormiu tranquilo. Vocês entendem, queridos? Eu estava conversando com a Emilisa hoje sobre a ministração, e ela falou, mas então, alguns são privilegiados e outros não? Aí foi onde o Espírito Santo me deu esse tema. Somos eternamente favorecidos. Aleluia, porque aqueles que estão aliançados com o Senhor são eternamente favorecidos. Porque enquanto, querido, no mundo estão gemendo, sofrendo, enquanto, querido, no mundo estão passando fome, passando necessidade, e não significa que o Senhor não se importe, e não significa que o Senhor está alheio a tudo isso, mas o compromisso do Senhor, como eu já disse, não é com choro. O compromisso do Senhor não é com um geme e chora, como diz a professora Kátia. Não é com geme e chora o compromisso do Senhor. O compromisso do Senhor é com a sua palavra, é com a sua aliança, é com aqueles que estão debaixo do nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, não precisa abrir, mas eu só quero citar ali em 2 Coríntios 5, 21, que diz assim, 2 Coríntios 5, 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, queridos, você pode se alegrar por essa palavra. Oh, aleluia, queridos, nós fomos feitos justiça de Deus. Aleluia, aleluia, nós podemos andar de cabeça erguida, queridos. Oh, aleluia, nós não devemos nada para o pecado, nós não devemos nada para o diabo, nós não devemos nada para a morte. Aleluia, oh, aleluia, porque nele nós podemos todas as coisas. Queridos, nós podemos todas as coisas em Deus, porque Jesus conquistou tudo por nós ali naquela cruz. Ele venceu tudo. E quando eu comecei a conversar com a Emilisa, quando a gente começou a ser amiga, ela falava para mim assim: Lázara, já está tudo pronto, Lázara, já está tudo disponível. E eu falava: nossa, que mulher louca. Como assim? Como assim já está tudo disponível? Como assim já está tudo pronto? Eu não fiz nada, mas eu não precisava fazer mesmo, porque o Senhor, Ele já fez tudo. Aleluia, Ele já fez tudo por mim. Ele já me deu vida. Aleluia, Ele já me deu tudo, queridos. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos tudo em Deus. Nós temos tudo. Aleluia, glória a Deus, queridos. Eu quero fazer mais uma citação, queridos. Oh, aleluia. Que se encontra ali, queridos. Aleluia. Em 2 Samuel, queridos, 9, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, olha que coisa mais linda, queridos. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul.
Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o que Mefibosete tinha a ver com isso, queridos? O que ele fez para merecer favor de um rei? Ele não fez nada. A aliança era entre Jonatas e Davi. Só que naquelas circunstâncias, queridos, aleluia, Davi não podia fazer nada. Aleluia, queridos. Mas Davi, ele se tornou rei. Oh, aleluia. Davi era rei ali naquele momento. Então ele podia fazer favor a Davi por amor de Jonatas. E a palavra de Deus nos conta, queridos, que Mefibosete estava em Lodebar, um lugar escasso, um lugar que não tinha nada, um lugar, queridos, horroroso. E ele era aleijado, ele era coxo de ambos os pés, porque quando ele era ainda criança, naquela correria de fugir, a criada pegou ele no colo e deixou ele cair. E desde muito pequenininho ele ficou coxo, queridos. E a palavra de Deus vem me dizer que Mefibosete, ele se sentia um cão morto. E ele dizia: o rei querer ter cuidado comigo, eu sou um cão morto. Queridos, quantas vezes, queridos, quando nós não sabíamos quem nós éramos, quando nós não entendíamos da nossa identidade, quantas vezes nós nos sentimos um cão morto? Quantas vezes nós sentíamos que não éramos nada, que não tínhamos nada, que não íamos conseguir nada? Quantas vezes nós passávamos pela rua e víamos ali, olha ali aquela casa, olha ali, oh, aleluia, olha ali, como é que eu vou conseguir aquilo? Como que isso vai vir para a minha vida? Eu não sou nada, eu sou um cão morto. Queridos, mas nós sabemos, queridos, que toda a aliança que foi proposta por Deus aqui na palavra dele, oh, aleluia, indicava para a redenção. Aleluia, indicava, queridos, que mesmo não merecendo, nós receberíamos do Senhor tudo. Aleluia, porque tudo que é dele também é nosso. Tudo que ele pode, nós também podemos. Aleluia, o próprio Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu. Oh, aleluia. Sabe, queridos, nós podemos orar e o morto ressuscitar. Sabe, queridos, nós também podemos orar e o pão ser multiplicado na nossa frente. Sabe, queridos, a gente
saudade das cebolas, sentiu saudade das batatas, sentiu saudade das verduras, sentiu saudade de ficar perto das carnes, queridos, que eles podiam comer de graça. E quantos sabem que eles não estavam comendo nada de graça ali? Eles eram escravos, eles tinham uma mentalidade escrava. E se você é escravo, querido, não tem graça para você. A graça é só para quem é livre, queridos. A graça é para quem é livre, aleluia. Nós somos da livre, queridos. Nós não